O primeiro texto que eu quero ler encontra-se em Êxodo, capítulo 33, do versículos 5 e 6, que diz assim: isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, ou seja, arrogante, vocês confiam demais em vocês mesmos, vocês tentam demais pelas suas próprias forças. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Eu tenho uma outra versão aqui que diz assim: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se em um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, porém agora tira de ti os teus atávios, os teus enfeites, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus enfeites ao pé do monte Horebe. Nós sabemos que as coisas depois da vinda de Jesus já não funcionam mais do jeito que funcionavam durante esse versículo, durante essa passagem bíblica. Ali era o povo fazendo alguma coisa para que Deus não os destruísse, para que Deus não os punisse. E nós sabemos que em Cristo Jesus isso acabou. Na verdade, nós sabemos que nós não estamos mais tentando fazer algo para agradar a Deus ao ponto de não sermos punidos por Ele porque fizemos algo certo demais, algo correto demais, e agora Ele não vai nos punir mais. Mas nós também sabemos que alguns exemplos do Velho Testamento, na verdade, eles revelam a vontade de Deus. Nessa passagem nós vemos que Deus deseja que confiemos menos naquilo que nos enfeita e mais nele. Esse povo, Deus estava falando assim: ei, tire esses enfeites, tire, vocês são um povo obstinado, vocês são um povo arrogante, vocês são soberbos, vocês acham que podem confiar nisso que enfeita vocês, mas tirem esses enfeites, porque não é aí que eu estou, não é nisso que vocês deveriam confiar. Confie em mim. Enquanto vocês não confiarem em mim, vocês podem ser destruídos. E nós sabemos que a partir de Cristo Jesus, nós podemos ter livre acesso a Deus, nós temos um novo caminho, nós podemos estar em Cristo Jesus, e nós podemos usufruir da vontade de Deus, que é de confiarmos nele, e não mais naquilo que nos enfeita, não mais naquilo que está por fora. Por isso o título desse devocional é: tire os seus enfeites. Tire os seus enfeites. Isso é verdade na vida do reino. Na vida do reino você vive sem a confiança nos enfeites. Enfeites são todos os rótulos, todas as coisas, todos os pensamentos que você tem de si que não vêm de Deus. Enfeites são todas as coisas que você tenta pôr sobre si que não vêm de Deus. Enfeites são coisas exteriores, são coisas onde colocamos a nossa confiança, mas ela não é produzida no nosso interior através do Espírito de Deus. Enfeites são pensamentos que temos, positivos ou negativos, que colocamos sobre nós. Por exemplo, eu posso ter um enfeite de achar que eu sou muito incapaz, de achar que eu não tenho valor nenhum. Isso é algo que eu coloco e vem exteriormente sobre a minha vida. Essa mensagem não vem do Espírito para mim, não vem do Espírito Santo para nós, mas enfeite também pode ser aquilo que é muito positivo. Eu me acho capaz demais, eu me acho suficiente demais. Existem vários tipos de enfeites que podemos colocar. Ou seja, enfeites são todos os rótulos, todas as coisas, todos os pensamentos que você tem de si mesmo que não vêm de Deus. Paulo, em Filipenses 3, do 3 ao 9, ele nos ensina a abrirmos mãos desses enfeites. Pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha o que Paulo estava ensinando. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível.
Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo ele está nos ensinando, dos enfeites possíveis na religião judaica, nos enfeites possíveis dentro do povo hebreu, nos enfeites possíveis da minha força, eu era o mais enfeitado. Eu seria a pessoa mais bonita. Mas quando eu olhei para Cristo, eu vi que nada disso tinha valor. Quando eu encontrei Cristo Jesus, eu considerei todos esses enfeites como esterco. Na verdade, eles me faziam feder. Na verdade, eles me faziam sujos. E eu abri a mão então de todos esses enfeites para que eu possa ganhar a Cristo, para que eu possa ser encontrado apenas em Cristo, para que eu possa confiar única e exclusivamente em Cristo. Cristo Jesus é um chamado para confiarmos apenas na justiça de Deus e não naquilo que pode nos enfeitar, não naquilo que podemos nos adornar. Cristo Jesus é um chamado para confiarmos apenas na justiça de Deus. É um chamado para abandonarmos tudo aquilo que achamos que nos define, mas não é Jesus Cristo. A definição de quem você é está em Cristo Jesus. A definição de quem você é está em Cristo Jesus. Diga assim, por gentileza, você que está aí me escutando, diga assim comigo: eu já tirei os meus enfeites em Cristo Jesus. Eu já tirei tudo aquilo que me adornava, eu já tirei tudo aquilo que eu confiava, eu já abri mão das coisas que eu tinha para que eu pudesse ganhar a Cristo e estar única e exclusivamente em Cristo Jesus. No Velho Testamento, tirar os enfeites era uma tentativa de aplacar a ira de Deus, fazer com que Deus não me punisse porque eu estava confiando em outras coisas que não era Ele. Mas ao encontrar Jesus, a história é diferente, pois eu tiro os meus enfeites com a certeza do que o amor de Deus já fez por mim. Eu não estou tirando os meus enfeites para ver se, agora, assim, sem nada, nu, pecador, livre, tentando me livrar de todas as coisas, Deus possa olhar para mim e agora Ele não me punir. Não, agora nós sabemos que a obra de Jesus Cristo já nos comprou de volta, já pagou pela nossa dívida. E nós sabemos que tirar os enfeites não é tentar conquistar algo de Deus. Tirar os enfeites é confiar única e exclusivamente no amor do Pai por nós, através de Jesus Cristo. Eu posso deixar de confiar em mim para largar mão, para me largar nas mãos de Deus. Sabe, agora, nesse novo tempo que vivemos, depois de Cristo Jesus, nós não estamos tentando agradar a Deus para que Ele não nos puna, mas nós podemos abrir mão dos nossos enfeites, como um símbolo, como no sentido de que podemos confiar única e exclusivamente na obra de Jesus Cristo. Nós podemos nos largar nos braços de Deus, sabendo que Ele cuidará de nós, que Ele é suficiente, sabendo que a obra de Jesus foi suficiente e pela fé eu recebo tudo aquilo que Ele fez. Paulo é muito claro em Romanos 3, 21 a 31, Romanos 3, ele é tão bom, ele é tão perfeito que eu não consigo ler um versículo só, por isso que eu coloco 10. Olha o que está escrito ali: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, independente daquilo que os meus enfeites poderiam fazer, ou as minhas obras, ou abandonar ou não os enfeites poderiam fazer, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tem, o que você não tenha, não importa quem você é, não há distinção. Se você crer em Cristo Jesus, isso te fará justo diante de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus.
Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? Onde estão os seus enfeites para que você tenha vanglória, para que você se glorie neles? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Ou seja, os meus enfeites é que me fazem agradar a Deus? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Aquilo que Deus pedia, revelando a sua vontade no Velho Testamento, é confirmado pela fé em Cristo Jesus. Quando cremos, aquilo que é dele se torna também nosso. Aquilo que Jesus fez se torna também nosso. A conquista de Jesus se torna nossa. A morte de Jesus se torna nossa. A ressurreição de Jesus se torna nossa. Toda a obra completa, consumada, perfeita de Jesus se torna nossa. E ao estarmos em Cristo Jesus, somos o varão perfeito, somos a perfeição, somos a manifestação da vontade de Deus. Pela fé, então, aquilo que a lei exigia, pela fé hoje em Cristo Jesus, nós entregamos com confiança. Aquilo que Deus pedia, revelando a sua vontade, é confirmada pela fé em Cristo Jesus. Mas às vezes, queremos dar uma ajuda para Jesus com nossos enfeites. Às vezes, olhamos para aquilo e pensamos que a fé não é suficiente. Chegamos a pensar que precisamos ajudar a Jesus com alguns enfeites, com algumas coisas. Ei, se eu confiar talvez no dinheiro, o dinheiro ele vai me tirar dessa situação. Ei, talvez a posição que eu ocupo vai fazer com que eu passe por esse momento de pandemia muito melhor. Ei, talvez aquilo que eu posso me enfeitar com, faça com que eu passe durante um período como esse que estamos vivendo, de uma forma melhor. Sabe, Jesus, ao encontrar algumas pessoas, ele comenta sobre a fé ser mais importante que as qualidades humanas. Ao se deparar com algumas situações, eu quero ler algumas histórias aqui com você, Jesus fala assim, ei, isso que o homem caído, isso que o velho homem, isso que a humanidade, isso que você pode fazer nas suas próprias forças, tem menos valor, é insignificante comparado à fé. Jesus então, ele encontra um jovem rico em Mateus capítulo 19, versículos 16 ao 24, e a história diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Que enfeite, o que eu preciso mostrar para você, Deus, para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Sabe, Jesus, isso que a vontade de Deus pede, eu sei fazer, eu tenho os enfeites suficientes, eu posso confiar nesses enfeites de que eu estou revelando a vontade de Deus. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse a seus discípulos, digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus pede para aquele jovem, para que ele deixasse os seus enfeites. Ei, você confia no seu dinheiro, você confia nas suas obras, você confia no seu esforço, você confia demais nas coisas que você coloca por fora de você. Mas o que eu estou falando é, tenha uma manifestação do seu Espírito. Revele o que o Espírito coloca no seu coração. Entregue tudo o que tem aos pobres. Divida, seja generoso. Coisa que a velha natureza não poderia fazer. Coisa que a velha natureza não poderia ser. Coisa que a velha natureza não poderia oportunizar a ele. E Jesus fala, então seja como é o cidadão do reino dos céus. Jesus pede para ele deixar os seus enfeites. Porque no reino de Deus não tem como viver pelo jeitinho humano. No reino de Deus não tem como você manifestar o reino com uma velha natureza. Não tem como você viver o reino pelo seu esforço. Perceba aqui a fala de Jesus é sobre entrar no reino, herdar, usufruir. Uma coisa é ver o reino, outra coisa é entrar no reino. Quando Jesus estava falando com um mestre da lei, um fariseu chamado Nicodemos, em João 3 nós encontramos essa história. Nicodemos fala, o que eu preciso? Eu sei que você vem da parte de Deus, porque senão não poderia fazer esses sinais milagrosos. E Jesus responde a ele falando, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós nascemos pela fé em Cristo Jesus de novo. Mas depois ele fala assim, como eu posso entrar no ventre da minha mãe? E Jesus fala, não, você precisa nascer da água e do Espírito, para você poder entrar no reino de Deus. Ver o reino de Deus é uma coisa, entrar no reino de Deus é outra. Ver no reino de Deus é nascer. Entrar no reino de Deus é nascer e ter uma transformação da sua mente, para que você possa usufruir do reino, entrar no reino, herdar o reino. Essa era a conversa que Jesus estava tendo com esse jovem. Se você quiser usufruir, herdar as coisas do reino, então você precisa transformar a sua forma de pensar. Você precisa crer em algo diferente. Você precisa aceitar algo diferente na sua vida. Sabemos que no reino entramos pela fé no Filho e usufruímos do reino pela renovação das nossas mentes. O que era impossível para o homem, Deus transformou em possibilidade pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia diz que é impossível para o homem, o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que era impossível para o homem é possível para Deus. É impossível para o homem com seus enfeites entrar no reino de Deus, mas é possível pela fé em Cristo Jesus entrarmos no reino de Deus. Aquilo que era impossível para o homem, Deus transformou em possibilidade pela fé em Cristo Jesus. 2 enfeites que nós usamos ou queremos usar, que eu quero trabalhar aqui com você hoje. Eu quero falar de 2 enfeites que nós acabamos usando ou queremos usar, achamos que pode ser uma solução, às vezes nós vemos esse enfeite longe, nós queremos ir lá buscar para nos adornar com aquele enfeite. Existe uma história em Marcos capítulo 5, versículos 24 ao 34, que diz assim, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo.
Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa mulher, ela teve que abrir mão de um dos seus enfeites. Ela era uma mulher com bastante dinheiro. Ela era uma mulher que tinha provisões. Ela era uma mulher que, aos olhos humanos, era aquela que poderia se sustentar até o resto da sua vida. Mas ao encontrar algo maior do que o dinheiro, ela gastou todo o seu dinheiro. E aquele senhor sobre a vida dela, chamado dinheiro, não a curou, não transformou a vida dela. Confiar no dinheiro é símbolo de que sou eu o responsável pelo meu sustento. Sou eu a minha provisão. O erro está em fazer do dinheiro o seu senhor. Porque todo senhor que não é Jesus Cristo, ele te cobra algo. E o dinheiro, ele vai te cobrar algo. E as pessoas têm na ponta da língua o que o dinheiro nos cobra. Tempo é dinheiro. Já ouviu essa frase? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. O dinheiro, ele vai cobrar o seu tempo. O dinheiro, ele vai cobrar o seu tempo com a sua família. O dinheiro, ele vai cobrar o seu tempo com a sua saúde. Ele vai cobrar o seu tempo com o seu bem-estar. Ele vai cobrar o seu tempo para que você possa usufruir das coisas que Deus tem para você. Ele vai cobrar o seu tempo. Quando você parar de servi-lo, então, ele vai com o tempo sugando a sua vida. E aquela mulher havia 12 anos, estava gastando todo o dinheiro que ela havia servido, tudo aquilo que o dinheiro tinha colocado, para tentar resolver as coisas da sua vida, o seu problema, e ele não resolveu. Ele vai embora, ele te abandona. No momento em que você quiser deixar de servi-lo, o dinheiro te abandona. Ele vai embora. A mulher gastou tudo e agora ela percebe que pode abrir mão desse enfeite chamado dinheiro e colocar sua confiança apenas em Jesus Cristo. Ela percebeu que aquele senhor chamado dinheiro, aquele enfeite chamado dinheiro, não traria a solução para ela, não traria a provisão que ela precisava, não traria o cuidado que ela necessitava. E ela percebe então que ela poderia abandonar esse enfeite, tirar a sua confiança do dinheiro e colocar a sua confiança em Jesus. E ela pensava: Jesus é tão poderoso, Ele tem a provisão para a minha vida, Ele tem o cuidado para a minha vida, Ele é tão maior, que se eu somente tocar o seu manto, eu serei curada. Tenha a confiança em Cristo Jesus, e aquilo que é impossível para os homens é possível pela fé no Filho de Deus. Jesus olha para ela e diz: ei, agora que você tirou os seus enfeites, agora que você não confia mais nessas coisas, agora que você tem uma fé que está baseada em mim, Jesus Cristo, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Muitas vezes nós nos encontramos em momentos de dificuldade, encontramos coisas que são maiores do que os senhores que estavam nos servindo. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro nesse momento agora, ele não traz solução nenhuma. E nós vemos a incapacidade desse senhor chamado dinheiro. Mas ao encontrar Jesus, ele pode nos dizer: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá em paz, a sua fé a curou. Outra história que eu quero compartilhar com você está em Mateus capítulo 8, versículos 5 ao 13, que diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe uma pessoa responsável pelo exército romano, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, cure-os, ali no grego, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz.
Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Esse centurião, ele tinha uma posição muito importante no reino, no Império Romano. E uma dos enfeites que nós tentamos ter, nós queremos ter, ou nós já temos e confiamos demais nisso, chama-se posição. Nós confiamos demais na posição do nosso cargo na empresa, na nossa posição como líderes de alguma coisa, ou nós queremos chegar lá porque quando eu for o líder, quando eu puder, quando eu chegar lá, quando eu estiver naquela posição, aí sim o meu sofrimento vai embora, aí sim essas coisas vão mudar. Nós estamos percebendo nessas histórias que eles sempre se deparam com uma situação que mesmo os enfeites humanos, mesmo os senhores que são colocados por Satanás sobre as nossas vidas, não têm capacidade de dominá-los. Aquela mulher estava doente e não havia cura. Esse centurião tinha um servo doente e não tinha cura. Eles se depararam com algo que o Senhor, que o enfeite que eles possuíam, não podia resolver. Confiar na posição é ter certeza que você é sua proteção. O problema desse enfeite é que ele sempre vai encontrar alguém mais forte. Se você confia demais na posição que você ocupa, você sempre vai encontrar alguém mais forte. O velho homem, por exemplo, aquele que veio de Adão, ele achava que ele dominava todas as coisas, mas ele encontrou alguém mais forte que ele, chamado morte. Ele não pôde vencer a morte. A morte venceu o velho homem. Mas o que era impossível para o homem, Deus fez através de Jesus Cristo. E pela fé no Filho, agora não encontramos ninguém mais forte do que nosso Senhor, aquele que tem o nome que está sobre todo nome. Ele ocupa a mais alta posição. E pela fé nele, ele é a nossa justiça, nós estamos nele, assentados nas regiões celestiais. Aquele centurião, ele teve que abrir mão da posição dada pelos homens. Ele teve que abrir mão do seu enfeite. Ele carregava uma túnica, um enfeite bonito de que eu sou um centurião. Eu tenho pessoas que me obedecem. Tudo o que eu mando acontece. Mas naquela situação, ele encontrou alguém mais forte. E ele teve que abrir mão daquele enfeite, ir até Jesus. Ele foi até Jesus. Porque o que era impossível para os homens, impossível para os enfeites, impossível para esses senhores chamados enfeites, em Jesus isso se tornou possível. Aquele centurião chama Jesus de Cúrios. Cúrios é o senhor mais elevado. Ele poderia chamar apenas César, o imperador de Roma, de Cúrios. Mas ele abre mão da posição romana e começa a confiar única e exclusivamente em Jesus. Quando ele abre mão do seu enfeite e ele coloca a sua confiança única e exclusivamente em Jesus, Jesus responde: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Uma palavra de Jesus era mais forte do que milhares de soldados romanos. Aquele centurião tinha soldados romanos debaixo dele e tudo que ele mandava acontecia. Tudo que ele falava era o que iria acontecer. Mas ao encontrar alguém mais forte que a sua posição, ao encontrar alguém que era mais poderoso do que a posição que ele ocupava, ele descobriu que existia um só que era Cúrios. Um só que tinha uma palavra acima de toda a palavra. Aquele que é Jesus. E Jesus tem um nome que está sobre todo nome. Ele disse: assim como a sua fé está depositada em mim, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Todos esses em todas essas histórias, todos esses em todos os personagens bíblicos, a maioria deles, todos chegaram à conclusão de que é só Jesus
Só Jesus tem a solução para o nosso sofrimento, só Jesus tem a solução para as coisas que estamos passando, só Jesus tem vida, só Jesus tem paz, só Jesus nos leva a lugares onde jamais imaginaríamos, só Jesus faz coisas por nós que nós não poderíamos, só em Jesus o impossível do homem se tornou possível, só em Jesus, só pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, é que podemos usufruir dessa vida de paz, de alegria, de felicidade que Deus tanto fala. Só em Jesus podemos usufruir da verdade, da vontade de Deus manifesta plenamente em nossas vidas, só em Jesus. Todos eles decidiram colocar os seus enfeites de lado e usufruir de uma vida nova no Espírito, que é dada a nós por Cristo Jesus. Eu quero terminar lendo 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, que diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que tem valor para Deus é a sua vida no Espírito. O que tem valor para Deus é você nascer de novo no Espírito. O que tem valor para Deus é, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, você permanecer com o Espírito tranquilo, porque você sabe que a sua confiança não está nas coisas exteriores, mas está na fé, pela fé, no Filho de Deus, que te faz uma nova criação, que deixa as coisas antigas para trás, que tira a culpa, que tira a condenação, te dá uma nova vida. Vamos abandonar os nossos enfeites, vamos abandonar as coisas que confiamos exteriormente. As coisas estão mudando, os dias estão vindo de um novo formato, as coisas estão indo para uma nova direção, mas nós não confiamos nessas coisas, nossa confiança está no Filho de Deus, e aquilo que era impossível para nós, é possível para Deus. A fé no Filho de Deus faz com que tenhamos uma beleza interior, que não perece. Quem você é em Cristo Jesus não perece. Traz uma beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. É isso que tem valor para Deus. Valor para Deus tem. A única coisa que tem valor para Deus sobre nós é confiarmos única e exclusivamente em nosso Pai Celestial através de Cristo Jesus. A nossa confiança deve estar em Deus, e Jesus Cristo abriu esse caminho para confiarmos nesse Pai amoroso, perfeito.